Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa igreja para este sábado do 11º domingo do tempo comum. O texto se encontra em Mateus capítulo 6, versículo de 24 até o versículo 34. Já te lanço um bom convite aqui. Acompanhe os evangelhos dessa semana dia após dia, que você vai ver essa leitura contínua do Evangelho de Mateus. E aí muita coisa já vai iluminar, obviamente, esse texto. Ele é a continuidade do que nós refletimos na sexta-feira. Olha o que vai dizer aqui pra gente. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Então vamos entender aqui o contexto. Em primeiro lugar, começa com uma reflexão do versículo 24, que muitas vezes em estudo a gente separa ele do restante do texto, porque vem falar sobre a dinâmica de servir a dois senhores, que não requer muito estudo. A gente já sabe o que quer dizer aqui. O foco é refletir que muitas pessoas estão servindo mais ao dinheiro do que a Deus, pensando mais numa fortuna do que em Deus. Depois, começa a falar a grande máxima, que muita gente não entende esse texto, que diz assim, não vos preocupeis com a vossa vida, e aí nem com comida, nem com bebida, nem com o vosso corpo. Amados irmãos e irmãs, quer dizer então que agora, biblicamente falando, a gente não vai mais procurar emprego, a gente não vai mais pensar no que comer, então ninguém vai mais no supermercado, ninguém vai buscar mais ir para a academia, nem caminhar, nem nada. Então vamos agora, ninguém vai mais para médico, porque a palavra de Deus diz que não é para se preocupar. Não é isso. O ponto é, a gente precisa sim buscar emprego, a gente precisa trabalhar, porque a própria palavra de Deus nos orienta, que o trabalho humano ele dignifica o homem. Todavia, a grande questionamento aqui que está sendo falado para a gente é o seguinte, muitas pessoas às vezes elas fazem o seguinte, tem suas preocupações diárias, até aí beleza, joia, tudo bem, mas às vezes as pessoas pegam essa situação todinha, pegam essas dificuldades que enfrentam e acabam não tendo uma certeza interior de que Deus está no controle. Elas tiram Deus do controle da vida, se colocam como grande controlador e aí começa uma preocupação demasiada. Ou seja, é preciso sim aquela preocupação sadia de pensar no dia de amanhã, do que eu vou colocar na feira em casa e por aí vai. Mas sabendo que lá no fundo a mão de Deus sustenta a nossa vida. Que a mão de Deus tudo providencia, que a mão de Deus tudo vê. É isso, amado irmão, amada irmã, que nós precisamos colocar na nossa mente. Deus está no controle. Deus não nos abandona. Faça a sua parte. Tem até um santo que fala isso. Faça tudo como se dependesse só de você. Mas creia como se tudo dependesse só de Deus. Então, essa tem que ser a nossa visão. E aí, por esse motivo, vai se trazer o versículo 26. Então, a grande que a gente chama de teologia natural, Vamos olhar o que acontece com os animais. Os animais não fazem nada. Deus cuida de tudo. As plantas também não fazem nada, não trabalham, enfim. Mas Deus cuida de tudo. Imagina nós que temos uma dignidade maior do que as plantas e os animais. O que é que Deus não faz conosco? Então essa é a reflexão que Mateus nos traz.
Depois no versículo 29 vem dizer assim: porém eu vos digo, nem o rei Salomão se vestiu como essas plantas, ou seja, nem aquele homem que era o mais rico de todos, pelo menos que o povo tenha conhecimento nesse sentido, se vestiu tão bem como essas árvores, como os lírios dos campos. Então, é uma reflexão, é uma baita reflexão pra gente de pensar assim que Deus cuida de tudo. Deus está no controle, não tem para que ter medo, não tem para que a gente se desesperar. Depois, volta a se falar dessa mesma coisa, né? Que Deus, Ele está tendo o controle da nossa vida. Eu vou até terminar essa reflexão, porque depois é o que é retomado no texto, falando uma coisa para vocês, que muitas vezes a gente tem uma visão, inclusive o catecismo da Igreja Católica vai em contramão a essa dinâmica, né? De que às vezes a gente acha que Deus é como um relojoeiro que constrói um relógio e depois deixa o relógio lá, Deus dará, e quando ele quebra, ele não vai buscar mais atrás e tal. Na verdade, Deus ele criou a humanidade, mas Deus está junto conosco. Deus caminha junto conosco, né? Deus segura a nossa mão, anda conosco. Enfim, esta é a grande realidade. Então, peço a você, amado irmão e irmã, que coloque isso na sua cabeça. Nós podemos ter as preocupações diárias. Eu, por exemplo, sou professor, então trabalho, tenho minhas preocupações, tenho aula para preparar, tenho isso, tenho aquilo. Sou estudante, também tenho minhas preocupações, mas é uma luta diária para poder voltar para esse texto e entender. Deus está no controle, né? Eu não vou deixar com que as preocupações elas consumam tanto a minha vida, mas tanto a minha vida, que não me permitam viver. Que não me permitam enxergar a mão de Deus mesmo em meio ao caos. A mão de Deus continua ali, talvez de modo sutil, talvez silenciosamente, mas ela está ali. Talvez na minha oração não estou vendo Deus me atendendo, mas eu sei que Ele está ali. Essa é a fé nossa enquanto cristãos. Então é isso, amado irmão e irmã, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.